Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida e continuando a nossa série pelo mundo. Hoje vou ter o prazer de conversar com minha amiga Natasha, diretamente de Toronto, de Piracicaba para o Canadá. Natasha, muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo. Obrigada eu, Ari. Eu sou morena de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, mas agora está iluminado aí com umas luzes mais claras. Sorriso sempre no rosto, olhos castanhos escuros. Eu tô com um jaleco, uma doma de chefe preta, com o meu nome escrito em amarelo, Natasha Coalhato, na lateral. Tô com uma bandana com um laço, assim, um nó em cima na minha cabeça, roxo, que é a cor da minha empresa. Então eu sempre uso as cores combinando aí. Eu tô na minha casa, tô na minha sala, não tô na cozinha ainda, e eu tô num fundo meio cinza, tô sentada numa cadeira e tô aqui na sala de jantar da minha casa, que eu abri para vocês. Que maravilha! Eu sou esse senhor 50 a mais, pouquíssimo cabelo, olhos verdes, uso barba, estou com a camisa azul e, em homenagem à nossa querida chefe de cozinha, Natasha, estou com um fundo virtual aqui com uma cozinha que, segundo ela, é maravilhosa. Estou sentado aqui no estúdio onde faço as minhas produções. Natasha, você sempre gostou de cozinhar? Me conte, como é que é a sua jornada? Vai ser um prazer, Ari. Muito obrigada, né, de novo pelo convite. Obrigado a Então, você. vou começar daí, né, do Brasil. Eu não sabia nem fazer um ovo, eu era uma zero esquerda na cozinha. Fiz administração de empresas na Universidade Metodista de Piracicaba. Acabei fazendo administração porque meu pai tem 2 empresas. Então, na minha cabeça sempre foi, eu vou continuar aí com as empresas do papai. Então, fiz administração. Trabalhei 2 anos numa multinacional, na CNH Industrial, que é a Case New Holland, são máquinas agrícolas. Eu amava trabalhar lá, mas com a crise de 2015 eles não conseguiram renovar meu contrato. E em 2016 foi o ano que eu me formei. Eu cheguei e falei para meu pai, eu acho que agora é a hora de eu fazer aquele intercâmbio que já estava lá marcado lá atrás, que não deu certo antes. Então eu decidi fazer 6 meses de inglês. E é uma loucura, porque eu nunca pensei no Canadá. Minha escola até tinha intercâmbio para o Canadá, eu nunca nem me interessei, queria ir em outros lugares. E o Canadá estava ali no último da lista de país que eu queria conhecer alguma coisa. E olha só como é a ironia do destino. Eu vim para cá fazer inglês, com 4 meses de curso, eu já não queria mais ir embora, já queria ficar aqui, dar um jeito de ficar aqui. O que eu ia fazer, meu Deus do céu. Eu morei em homestay primeiro, 2 meses, numa casa de família canadense, e aí depois eu queria morar sozinha, e para morar sozinha eu ia ter que aprender a cozinhar, né? Então eu ligava lá todo dia pro meu pai e pra minha mãe, como faz arroz, como faz frango, como faz tal coisa, como ferve o macarrão, não sabia nada. E aí eu fui começando a ter esse gosto de querer cozinhar aqui e ali, abria minha geladeira, tentava criar qualquer coisa que estava ali na geladeira. Muitas vezes eu pedi ao meu pai, porque meu pai ele é um amante de gastronomia, meu pai cozinha muito bem, ele só fala assim, meu sonho era fazer gastronomia, mas eu queria aprender a empratar um prato, né, colocar bonitinho, porque eu coloco de qualquer jeito, eu sei que a comida está muito boa, mas eu coloco de qualquer jeito. Então, eu fui pesquisar mais a fundo como era estudar gastronomia aqui, não conhecia ninguém que fez gastronomia aqui quando eu escolhi o curso, mas eu sabia que era uma área que eu podia trabalhar em qualquer lugar do mundo que eu fosse. E eu, por ser descendente de italiano, eu sabia que uma hora ou outra eu podia pegar minha cidadania italiana, então se minha vida não der certo aqui no Canadá, eu poderia ir para a Europa. Então, decidi fazer o curso de gastronomia aqui, que é o Culinary Management. Foram 2 anos de curso, me formei em 2019, foram 4 semestres, esses 4 semestres a gente teve aulas de laboratório, a gente teve muito aprendizado, tanto como liderar uma cozinha, como calcular preço de custo e todas essas coisas. Então foi um curso muito abrangente de 2 anos que eu fiz para realmente estar ali aberta a
a saber tudo na área da gastronomia, até como gerenciar um restaurante e ser dono de um bar e afins. Quando você chegou aí, creio que você tem enfrentado algum tipo de barreira inicial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, quando a gente vem para fora, a gente, né? Primeiro, eu achava que era só 6 meses, então, tava ali, tava curtindo, conheci muita gente, e eu acho que talvez seja defeito, não sei, eu sou muito apegada às pessoas. E então, para mim, foi um aprendizado em relação ao apego, porque todo mundo que eu conhecia fazia o intercâmbio e voltava para o país. E eu ficava aqui chorando, com saudades, porque eu me apegava. Então, assim, foi bem difícil, mas quando eu decidi realmente ficar aqui, eu falei com os meus pais super apoiaram. Nossa, foi bem tranquilo no primeiro ano, né? O primeiro ano foi maravilhoso, tudo muito novo, tinha a liberdade que eu queria. Só que aí veio o segundo ano, né? Veio o segundo semestre do college e eu tinha muitas matérias. E assim quando você estuda em outra língua, qualquer outro tipo de profissão, a culinária tem uma linguagem muito diferente. Então, aquele inglês que eu tinha aprendido a vida inteira e eu aperfeiçoei aqui, não é o mesmo inglês que eu usava na cozinha. Então, cada panela tem um nome, cada utensílio de cozinha tem um nome, cada corte é um nome. E eu fui, no primeiro dia de aula, eu fiquei muito nervosa, eu chorei pro chefe, que eu fiquei realmente muito nervosa. E no segundo semestre, que foi o segundo ano que eu estava aqui, eu tive começo de depressão. Eu tava com 11 matérias do college, eu trabalhava num restaurante italiano, então eu tinha que estudar, tinha que trabalhar, e ao mesmo tempo, né, era inverno, e geralmente aqui as pessoas realmente ficam mais depressivas no inverno. E você fazia o que no restaurante? Eu era aprendiz, né, então eu comecei nesse restaurante italiano após um mês de college, né, que eu, como eu falei, não tinha experiência nenhuma, então eu cortava as coisas, eu cortava os pimentões, eu fazia o mise en place, que é a preparação de todos os ingredientes antes de você cozinhar, eu fazia o marepoix, que é o famoso a cebola, o salsão e a cenoura para fazer o ragu à bolonhesa, que a gente fazia lá no restaurante italiano. Então, eu fazia mais essa parte, eu fazia a parte dos doces, das sobremesas, eu empratava, depois eu fui para a salada, e depois eu fui para a parte da fritura do restaurante. E era muito longe, e assim, eu sentia um certo, vamos dizer, um preconceito, mas os chefes italianos, eles não têm muita paciência para ensinar. Então, eu queria aprender, e um deles, que até hoje eu levo como se fosse meu pai, assim, que ele teve muita paciência de me explicar as coisas, só que o dono mesmo não tinha paciência para nada. Então, eu me senti mal várias vezes. Aí, juntou com as minhas 2 melhores amigas, tiveram que voltar embora para o país. Tava nessa vida corrida, ligava todo dia para meus pais chorando que eu queria ir embora, que eu não queria ficar aqui. Minha mãe falava, não, então vem embora. Eu falava, mas tem o college. Não, vem embora, você não tá feliz, você está mal, não tem por que ficar aí. E acho que cada vez que eles me falavam isso, mais me dava aquela vontade de querer ficar, de querer concluir, e falar, não, eu sou forte, eu consigo. E foi uma batalha diária, todos os dias, mas hoje estou aqui há quase 5 anos, né? Vai fazer 5 anos em outubro. Você tinha 21 anos? Tinha 21. Poxa, nova de Vim tudo. super novinha e eu sou filha única também. Então, assim, eu falo que... Deus do céu! Mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Você conseguiu definir o teu propósito, né? Que era realmente concluir o seu aprendizado, não é isso? Com certeza. E aí eu fui tomando gosto da cozinha, mas ao mesmo tempo eu ficava muito retraída de expor o que eu estava aprendendo, eu tinha medo de falar. E aí depois eu fui para uma casa de eventos, que eu tô lá até hoje, né? Tô afastada, né, por causa da pandemia, mas é uma das maiores companhias de hospitalidade do Canadá inteiro, eles têm restaurantes e casas de evento, e eu queria muito ter experiência nas 2 áreas. Então eu queria ter uma experiência em restaurantes
e em eventos, né? Tanto catering, que é quando você faz o evento fora, para algum lugar, quanto no Carlu, que é dentro do espaço ali que a gente fazia. Depois, fui trabalhar no Marble, que foi o último restaurante que eu trabalhei. Aliás, não minto, não foi o último, mas foi o que mais me marcou. Por que foi o que mais me marcou? Eu fui fazer o meu estágio lá, e quando eu estava fazendo o meu estágio, o chefe de lá era o chefe que eu tive na casa de evento. Ele saiu e foi para o Marble. O Marble tinha acabado de abrir, ele é um American Modern Cuisine, e o dono, ele é muito influente, então ele conhece muita gente famosa. Olha E ele só. tem até um restaurante em Vancouver, né, na costa oeste, e a família dele é bem conhecida. Então, assim, no meio desse tempo que eu fiquei lá, 1 ano e pouco, eu cozinhei para astros de Hollywood, como o Nicolas Cage, o Jamie Dornan, que é o ator dos 50 Tons de Cinza, alguns outros astros. A gente cozinhou para os jogadores do Raptors, que é o da NBA. Então, assim, foi muito legal, porque essa experiência de você poder cozinhar para um famoso, você acha que nunca vai acontecer. E quando eu vi o Nicolas Cage, que eu sou super fã dele, eu falei, meu Deus, aonde eu estou? Tipo, me senti, assim, muito privilegiada, porque eu sei que muita gente gostaria de estar no meu lugar, e eu tive essa oportunidade. Então, assim, foi uma trajetória muito bonita que eu fiz, e eu vejo, por eu não saber cozinhar nada há 5 anos atrás e ver onde eu cheguei hoje, eu me sinto, assim, muito honrada, porque finalmente, assim, eu consegui expor e consegui mostrar todas as minhas habilidades e o que eu ando desenvolvendo ao longo dos anos. Toronto está localizado em que ponto do Canadá? Bem no sul, pertinho quase de Nova York. Nós estamos 1 hora só de voo de Nova York para Pertinho. Toronto, muito perto. Eu falei, é muito perto, tem muita gente que faz de carro, mas quem tem o visto americano tira o ATA no site do governo canadense, custa $7,50 canadenses, que é mais barato que o americano, e você tem essa possibilidade de vir para o Canadá. Só que o que acontece? Quando é a primeira vez da pessoa aqui no Canadá, ela tem que entrar via aérea. Ah, tá. Então, por isso que eu falei do avião. Mas depois que você veio a primeira vez, você pode vir tranquilamente de carro. A viagem é super tranquila, acho que são 10 horas ou 9 horas e pouco de carro. É bem tranquilo, assim, para vir. A estrada é ótima, né? Como a gente sabe que a estrada dos Estados Unidos e Canadá são muito boas. E Perfeito. vale muito a pena, porque Canadá também é muito lindo, apesar de todo mundo não querer vir para cá por causa do frio, ou porque realmente não tem uma gastronomia própria, mas vale muito a pena, porque tem muita coisa bonita para ver aqui, principalmente Toronto. Como é o povo daí? Povo caloroso igual brasileiro é difícil. É difícil, porque a gente gosta de abraçar, a gente beija. Acho que um dos povos mais próximos da gente são realmente os portugueses. Aliás, sou casada com português, então eu sei bem o que eu estou falando, que eles são tão acolhedores quanto a gente, mas os canadenses realmente, eles são mais frios, igual os americanos. Mas como Toronto é uma cidade multicultural, nós temos mais de 150 culturas instaladas aqui no Canadá, né? 150 povos diferentes. Por isso que eu falo que Toronto parece muito Nova York, porque, apesar do número de habitantes ser bem diferente, Toronto é bem menor, mas eu me sinto, todas as vezes que eu fui para Nova York, eu me senti como se eu estivesse em Toronto. E, inclusive, todo mundo acha que Toronto é a capital do Canadá, mas não, é Ottawa, que é super pequenininho também, dá umas 4 horas e pouquinho daqui de Toronto, mas todo mundo vem muito para Toronto exatamente por esse motivo, porque é uma cidade multicultural. O Canadá é um país muito welcome para todo mundo, eles são muito bem-vindos para todo mundo. Por quê? O Canadá é um país muito novo, só tem 150 anos. Então, assim, o Canadá acho que é o segundo país com mais extensão de território, né? A primeira é a Rússia, e ao mesmo tempo só tem 30 milhões de habitantes. Exatamente por isso é um dos motivos que o Canadá é muito bem-vindo para imigrante. Para você, por exemplo, você quiser ficar legal aqui, pegar o permanente residente aí e tal, depois virar um cidadão canadense, é muito mais fácil
do que você fazer isso nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos tem todo um processo muito burocrático. Aqui não. Aqui é muito tranquilo. Você fazendo um college aqui, que foi no caso que eu fiz, você vai pegar um work permit depois, que é uma permissão de trabalho, e aí depois, ao longo do tempo, você já pode aplicar para o PR e você pega. Nos Estados Unidos já é um processo um pouco mais longo. Por quê? Porque o Canadá precisa de gente para ocupar os outros lugares. Então, as outras províncias, os outros territórios. Mas também tem uma grande parte no norte do Canadá que não é nem habitável, porque faz tanto frio e está ali perto do Polo Ártico que realmente ninguém consegue morar lá. Mas, por exemplo, o amigo do meu namorado, né, ele mora bem mais para norte, na província de Manitoba, e ele fala que lá no inverno é um inverno de menos 40. Meu Deus do céu, é muita Só coisa. que ali também a vida toda é muito mais barata, ao invés de, tipo assim, ele aluga uma casa inteira, quando a gente fala aqui, geralmente a casa tem 2 pisos, ou é uma casa térrea e o basement, né, que é o porão que as pessoas moram. Ali, por exemplo, você paga $1.200 numa casa inteira. Aqui em Toronto, num estúdio, você vai pagar $1.200. Então, assim, se alugar uma casa que se aluga em outra província, bem mais barata, aqui em Toronto você vai pagar ali na faixa de 3 mil, porque Toronto já está muito lotado de gente, então eles fazem isso para o pessoal sair daqui e realmente migrar para as outras províncias, né? Então, por isso que Toronto já está super faturado de caro, é bem caro viver aqui, mas eu sou apaixonada por Toronto e eu me acostumei muito bem aqui na cidade grande, né? Como é que o governo trata a saúde aí? Ela é privada ou ela é pública? Aqui é tudo público. Eu sou meio suspeita para falar da saúde pública daqui, porque eu não gosto da saúde. É um dos pontos que, assim, eu falo, nenhum país é perfeito. Claro. Então, para mim, o defeito do Canadá é a saúde. Eu tenho o cartão de saúde. Quando eu fazia college, eu não tinha o cartão de saúde daqui. Eu tinha o seguro, né? E aí, o que acontece com o seguro? Eu era obrigada a pagar, estava já incluso na mensalidade que eu pagava do college. E eu precisei ir para o hospital porque eu achei que eu tinha quebrado o dedinho do meu pé. E aí a mulher falou assim para mim, então, para você falar com o médico, são $900. Eu, o quê? $900 para ver a cara do médico aqui no hospital. Eu falei, mas eu tenho seguro. Ela falou assim, então, só que você tem que pagar, e aí a gente te dá o recibo, e aí você vai pegar e vai mandar para o seu seguro vai te reembolsar depois. Eu liguei desesperada para o meu pai, falando, pai, pelo amor de Deus, tipo, o que eu vou fazer? Eu não tenho todo esse dinheiro aqui comigo. Deus, que loucura. E aí eu acabei, aí eu liguei eu morei com uma professora minha de inglês, que era da minha escola de inglês, expliquei o caso para ela, ela falou assim, você tem como pedir para eles mandarem a conta na sua casa. E aí eu falei isso para eles, a conta deu tipo $900, porque foi 850 só para ver o médico, mais $50 de raio-x. E aí, por fim, acabou que, graças a Deus, eu não paguei nada, o seguro já entrou em contato direto, porque eu falei assim, eu não tenho condição de pagar, eu pago não sei quanto de seguro e eu não vou pagar. E aí eles pagaram. Agora que eu tenho o cartão de saúde daqui, né, que é só eu chegar no hospital e apresentar e não preciso pagar nada, mesmo assim, no ano passado eu precisei ir para o hospital, que eu estava com muita dor na barriga, achando que era alguma coisa. Eu fiquei 13 horas para ser atendida. O médico ainda falou assim, você faz um exame de sangue e tudo, aí eu ia fazer vários ultrassons. E foram 13 horas que eu fiquei lá para, tipo, ele falar que eu tava com infecção e me passou um remédio, só que assim, eles quase também não olham a nossa cara. Credo, e não. Aqui, e eu juro, eu acho assim, o Canadá, ele é muito bom, que ele tem vários aparelhos, assim, tops de linha, coisa que no Brasil a gente não tem, muitas vezes a gente não tem. Só que, ao mesmo tempo, eu sou muito mais a saúde do Brasil. E assim, apesar de eu ter tido convênio privado no Brasil a vida inteira, eu tenho gente da minha família que sempre foi no SUS e sempre foi muito bem atendido no SUS. E realmente o SUS do Brasil é eleito um dos melhores do mundo, né, de saúde pública.
E a segurança? A segurança aqui eu não tenho nem o que falar. Eu ando com o celular na mão, eu ando digitando no celular, assim, sem nem olhar para frente. Inclusive, uma vez já Tranquilo. caiu, o João já ficou bravo, que uma vez eu levei um marca-pote na rua, que eu estava digitando no celular. Enfim, eu me sinto, assim, segura, mas também depende da área que você mora. Tem uma área aqui, uma região que eles falam que é uma região bem perigosa, depois de tal horário é perigoso de você passar. Eu morei um tempo bem no centro, bem em downtown, porque o meu college era em downtown, então eu morava ali. E na esquina do prédio onde eu morava, tem uma Cracolândia ali na esquina. Mas assim, eu passava todo dia ali a pé, eu nunca me sentia ameaçada de ser assaltada, por mais que ali tivesse muita gente drogada e fosse realmente uma área assim mais perigosa. O que eu mais ficava com medo era deles pegarem as minhas facas e fazer alguma coisa, sabe? Tipo, se matar ou tentar matar alguém, mas de roubar mesmo, eu nunca senti esse medo aqui. O trânsito aí em Toronto, como é que Um é? caos, né? De todas as cidades que eu conheço, Toronto é a cidade com mais trânsito do Canadá. Mas o transporte público tem qualidade? Tem. Tem? Tá. Tem muita qualidade, os metrôs são todos novos, os ônibus são bons, tanto que assim, a gente tem ar-condicionado em todos os transportes públicos, que a gente tem 3 aqui, né? É o streetcar, que é como se fosse um trem que passa em algumas avenidas principais, de um lado para o outro da ponta da cidade. Temos o ônibus e temos o metrô. E todos eles têm ar-condicionado, aquecedor, tem uns que já tem até Wi-Fi, todas as estações de metrô têm Wi-Fi. Então, assim, é realmente muito novo. Eu vou te dar uma comparação, por exemplo, com Montreal, que é na província de Quebec, que é a província francesa daqui do Canadá. Eu já fui 2 vezes para lá e o metrô não tem nem como comparar. O metrô daqui dá de 1.000 a 0 no metrô de Montreal. Me perdoem quem for de Montreal e estiver assistindo, mas é verdade. O transporte, ele é acessível para a pessoa com deficiência? Sim. Natasha, você vê muitos deficientes visuais aí ou não? Olha, Ari, eu vejo poucos, mas eu acredito que tenha bastante. Esses locais que você trabalhava tinha acessibilidade, rampas de acesso? Você me disse que trabalhou em restaurantes, tinha cardápio em braille? Você sabe me dizer sobre isso? Infelizmente, tem tido essa notícia que eu nunca, de todos os restaurantes e bares que eu já fui aqui, eu realmente nunca vi nenhum cardápio, alguma coisa em braille. Então, é uma questão que quando eu for para os restaurantes e para os bares, eu vou perguntar, mas e se tiver alguma pessoa, né? Como que é? E aí depois eu venho contar para vocês o que eles me responderam. Que bom, Mas eu acho muito legal e eu quero trazer esse movimento também para as pessoas, porque eu acho de extrema importância, e é o que eu falei, né? O Clubhouse tem trazido muita coisa boa para a gente com amizades, mas principalmente esse contato direto com pessoas cegas, e é uma coisa que geralmente as pessoas não têm muito contato naturalmente, assim, no dia a dia. Então a gente tem aprendido muito com vocês, e eu só tenho realmente a agradecer, e eu quero estar sempre tentando melhorar e melhorar, principalmente da minha parte, para ser acessível e inclusivo para todo mundo. Que legal. Os banheiros adaptados existem nesses lugares? Sim, todos eles têm pelo menos um banheiro que seja para deficiente. Tá, perfeito. Natasha, você morando aí no Canadá há quase 5 anos, eu queria que você falasse para nós sobre a diferença social aí. É muito grande. Como é que é essa questão hoje no Canadá? Então, eu posso falar mais especificamente daqui de Toronto, que é onde eu moro. Perfeito, né? Só morei aqui em Toronto, então eu vou falar sobre aqui. Legal. Bom, tem, mas é muito pouco, porque aqui você tem inúmeras opções de trabalho, tá? Inúmeras opções de trabalho. Se você quer trabalhar, você vai arranjar trabalho, independente se for na limpeza, se for na construção, se for restaurante, qualquer área você acha trabalho, tá? Então, a pessoa só não trabalha aqui porque ela não quer. Mas, por exemplo, como eu falei antes, eu morei numa região onde tinha muita gente que acabava morando ali na rua, e agora, atualmente, com esse lance da pandemia,
Eu fui para Downtown esses dias e eu fiquei muito triste, porque eu vi muitos barracos e muitas famílias morando nos parques. É, realmente, assim, foi uma coisa que me chocou bastante, que em 5 anos eu não tinha visto isso aqui. Então, tem muita gente agora morando na rua, é, tem algumas estações de metrô que você entra, tem gente pedindo dinheiro, assim como, né, acontece muito em cidades capitais, né, em outros lugares também. Uhum. Mas foi o que eu falei, eu acho que aqui é uma coisa que todo mundo pode ter. Então, eu acredito que a pessoa ela só faz isso porque ela não quer trabalhar. Porque todo mundo tem oportunidade de trabalho aqui. O governo ajuda, o governo disponibiliza $2.000 para quem está legal aqui, tá? Quem está legal aqui, tem permissão de trabalho, todas essas coisas. Ou seja, a cada 15 dias você recebe aí $1.000 de ajuda se você não estiver trabalhando. Por exemplo, $2.000 para quem vive em Toronto, para uma única pessoa, é pouco, porque só moradia a pessoa gasta ali na cerca de $1.200. Aí tem mais comida, tem celular, tem um monte de coisa, acaba que $2.000 não dá para quase nada. O governo daí incentiva empreendedores, porque você abriu sua empresa e você teve algum tipo de incentivo do governo? Eu não tive nenhum incentivo, mas quando eu abri, foi tudo muito na surpresa também, né? Porque veio a pandemia e é o que eu falei, eu sempre trabalhei muito. Esses tempos atrás, eu fui ver o que o governo faria de incentivo, né, para a gente realmente abrir, ou como se fosse um investidor, né? Certo. E a gente tem que montar um plano de negócio com tipo assim, todos os preços, quanto você gasta com cada coisa. Então, assim, bem específico, bem detalhado. Aí você chega para eles e fala assim, ó, eu tenho esse plano de negócio, meu negócio é isso, isso e isso. E aí eles vão analisar e eles podem chegar até investir $200.000 em cima do seu negócio. Eu juntei ali meus trocos, fui comprando as coisas que eu precisava e fui montando meu negócio sozinha. E agora, dia 10 de junho, nós fazemos 1 ano de Tuxas Food, que eu estou muito feliz porque eu acho que eu atingi muitos objetivos que eu nem imaginaria em menos de 1 ano. Me conte um pouco sobre essa empresa que vai fazer o primeiro aniversário de muitos que virão ainda, se Deus quiser. Com certeza, se Deus quiser. Então, bom, pessoal, como eu falei, né, eu sempre trabalhei como cozinheira. E aí sempre tem aquela, né, que tem muita gente que não sabe a diferença entre cozinheiro e chefe de cozinha. E eu vou falar aqui rapidinho para a gente poder entrar na minha empresa. O cozinheiro, ele só cozinha, monta o prato e manda servir. O chefe de cozinha, ele faz o menu, ele é a parte de criação, ele geralmente faz a precificação, ele vai e compra os produtos, ele faz tudo, e não necessariamente ele está ali cozinhando, né? Ele faz toda essa parte, então todo chefe é um cozinheiro, mas nem todo cozinheiro é um chefe. Então, eu sempre fui cozinheira nos restaurantes, eu nunca tinha sido chefe. E já tive participação de criação de alguns menus, mas nunca fiz nada. E aí, quando eu criei o Tuxas, eu fiquei muito pensando qual era a área que eu queria trabalhar, se eu queria ir, qual gastronomia eu queria ir. E como eu falei no começo, eu sou descendente de italiano, sempre tive muita comida italiana, sempre fui apaixonada. E quando eu decidi que eu ia para a área de gastronomia, eu fiz questão de querer aprender nos restaurantes italianos. Eu vendo massas caseiras, né? Eu faço massas normais, né? Como fettuccine, espaguete, tagliatelle. Aí eu tenho o nhoque, que é o meu carro-chefe. Eu tenho o nhoque tradicional e o nhoque recheado de queijo brie. E o meu nhoque é muito conhecido, talvez seja esse um dos motivos por ele ser o carro-chefe, porque o meu nhoque, ele é muito macio. E o segredo é quanto menos farinha você colocar para dar liga, mais gostoso ele fica. E o que acontece nos restaurantes? Eles passam na máquina. E para passar na máquina, exige muita farinha. Então, para você ter uma noção, eu tenho uma máquina profissional que eu comprei diretamente da Itália no final do ano passado, uma extrusora, e eu poderia fazer meu nhoque nessa máquina, mas eu não faço, porque a quantidade de farinha que eu tenho que fazer para bater e sair nhoque é tipo o triplo
do que eu uso. Então, hoje, atualmente, eu uso 1/3 de farinha para a quantidade de batata. Eu faço todos os meus molhos caseiros, todos os meus produtos são naturais, sem conservantes. Eu faço tudo muito fresco. Eu tenho um público que é canadense e outras culturas, mas a maior parte do meu público é o brasileiro. Então, eu vejo que o brasileiro ele gosta muito de massa recheada, que aqui não é tão comum, porque aqui eu já fui em vários restaurantes italianos e não é uma coisa muito comum, é uma coisa mais de uma adaptação que o brasileiro fez dentro da cultura italiana, né, dentro da gastronomia italiana. Então, todos os meses eu lanço uma massa recheada diferente para trazer uma coisa nova para os clientes. Então, eu tenho cliente que fala, ai, nossa, eu amei a massa de tal mês. Ah, mas uma coisa boa é que a gente pode estar sempre comendo uma massa diferente. Então, é uma coisa que eu sempre trago para os meus clientes, igual eu inventei o ravioli gâteau, que é um ravioli de chocolate recheado de Nutella. Para esse mês de junho eu fiz ravioli de Oreo recheado de ricota com limão. Então eu estou sempre trazendo assim coisas diferentes, trazendo novidades. Por exemplo, agora, como eu falei, né, eu tenho todos os molhos, Alfredo, pesto, o ragu bolonhese, molho de tomate, tenho todos esses molhos, né, caseiros que eu faço aqui. E agora, como é verão aqui, eu entendo que o consumidor ele gosta muito de comer coisa mais fresca, porque massa, querendo ou não, é um pouco mais pesado. Então, eu lancei um menu especial para o verão, que eu trouxe 3 saladas italianas, family style, ou seja, tipo, umas saladas grandes que servem aí 4 pessoas. Trouxe tábuas de frios personalizadas, a pessoa pode personalizar com o próprio nome dela. Eu mando fazer, todas elas têm o nome do Tuchas também, que tem ali, né, o presunto parma, os queijos, salame, copa, que coisa uma geleia boa. de morango que eu mesma faço. E também eu trouxe as massas integrais. Eu trouxe 2 tipos, o fettuccine integral e o rigatone integral. E você atende aí na tua cidade? Como é que é a logística disso? O pessoal pode vir aqui buscar ou delivery. Eu vendo também meus produtos num mercado que é um mercado brasileiro online. E eles entregam para cidades que estão mais para fora de Toronto. Então, cidades que estão 1h30, 2 horas, eles têm essa disponibilidade uma vez por semana nessas regiões mais afastadas. Então, eu vendo lá também. Então, eu acabo agregando muita gente que não está aqui na região, que estão mais para fora, mas que querem adquirir o meu produto e não tem como vir aqui buscar. E também vendo num mercado físico português, que é o Rui Gomes, que eu também vendo os meus produtos lá. E quantas pessoas trabalham com você? Só eu mesma. Eu faço tudo sozinha. Atualmente, eu tenho uma agência que tem me ajudado muito com a parte de mídias sociais. Querendo ou não, eu também não tenho muito tempo, mas eu que crio todo o menu, eu que faço as compras, eu que ligo para os fornecedores para eles trazerem para mim, eu faço 1 a 1. Assim, é uma loucura. Se realmente, lógico que futuramente eu pretendo, né, ter pelo menos mais uma pessoa para me ajudar, mas por conta dessa pandemia toda, a gente tenta se virar realmente nos 30, porque não está muito fácil, né? Então a gente tenta fazer o máximo possível para segurar e se virar nos 30 e atender todo mundo dessa forma, do que ter mais uma pessoa. Tá. Deixa aí o seu contato, por gentileza. Claro, gente, então vocês podem me encontrar no Instagram, que é Chef Tucha. Tucha é o meu apelido, então eu quis que, por isso que a minha empresa chama Tuchas Food, que eu quis trazer uma coisa que fosse realmente autêntica, alguma coisa que fosse minha cara. Vou soletrar. É chef normal, né? C-H-E-F. Tucha é T-U-S-H-A. Chef Tucha é o meu Instagram. E no Facebook eu tô como Tuchas Food. Food, né, de comida. Tuchas com Tucha, apóstrofe S, Food. Ok. Olha, eu só posso ser muito grato. Espero que você que tenha assistido esse vídeo se inspire nessa menina muito jovem, mas muito empreendedora, porque são pessoas assim que o mundo precisa para que possamos ter um amanhã melhor. Obrigado, viu, Natasha, pela sua generosidade. Obrigada, eu. Obrigado pelo carinho de me atender, viu? Obrigada, Ari. Nossa, muito carinho por você. Muito obrigada por ter me convidado. Muito obrigada por tudo, por essa entrevista maravilhosa que a gente fez aqui hoje.
Eu só tenho realmente a agradecer e gratidão. E também, se vocês quiserem aprender receitas, porque nem só de produtos no Instagram né? A gente cria conteúdo, traz curiosidades da culinária italiana, e eu também trago várias receitas que são fáceis de todo mundo fazer, tá? Porque, igual, eu não sabia fazer nada, e aí eu trago essas receitas especialmente para as pessoas que não sabem cozinhar ou querem arriscar. Então, tá lá no meu Instagram. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar um direct, que eu faço questão de responder. Yari, muitos beijos para você e muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite, Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp, 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.